E aí, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao nosso Papo de Sacristia. Meu nome é Marcos e com os meus amigos, Padre Samuel. Uma alegria incomensurável. Lembrando o tema do último programa, eu queria dizer que a Igreja Católica tem alguns passos à frente com relação à visão feminina do que o protestantismo, viu? Só pra gente não perder. Já chegamos Falei derrubando. mal dos crentes, ué. Adoro os crentes. Chegamos daquele jeito. Tudo Adoro, bem. gente, mas que Pra negócio de saia. compensar o nosso cabelo, Compensar o episódio anterior, né? entendeu? Tô brincando, gente. É brincadeira, isso é brincadeira. Nós falhamos. Nosso querido amigo Bruno Opa, tamo aí. e nosso... Ha, Deixa eu ver a camisa, deixa eu ver. vai, Fiado. Que é vai, isso, hein? As vai, marcas. faz propaganda, Olha demais antes que eu fiz. faz América, propaganda TV Horizonte. da nossa querida Ó. Rádio América e Esse TV ficou bonito, Horizonte. você ficou bacana, valorizou. Ah, eu combinei demais, né? E já vou aproveitar, já que a gente tá na hora do merchandise, avisar que o Papo de Sacristia vai estar também no rádio. Alô, vovôs e vovós, hein? Aos domingos, de 7 às 8 da manhã, a partir do 20 de abril. Antes da missa, papo de sacristia. Papo de Domingo. Sacristia é o esquenta pra missa. Muito bom. Então, assim, a Se você gente. precisa de um motivo pra fazer seu ato penitencial, você vai arrumar lá. Não, e é uma grande satisfação, muito orgulho, Muito, né? claro. A gente já estava no YouTube, a TV, agora mais um passo pro rádio, e em breve teremos novidades. Isso é Aguarde. bom, me conforta, porque pelo menos lá não estão vendo meu rosto, não vão me xingar na rua. Tá banhando muito É papo? igual o Spotify. É Mas quando eu ótimo. tomo uns 5 também. Ótimo isso Olha, aí. gente, é uma brincadeira. A gente fala mal de todo mundo lá, brinca, aquela coisa toda, ué. Ô tio, eu queria pedir uma música. Mas é fruto do carinho e da audiência que tem nos acompanhado e de todo o trabalho em prol da evangelização. Claro. Né? Então a gente vê que é tudo muito orgânico, sem patrocínio, sem investimento, mas como é Tudo feito... veganos, então. Não, e como é feito com muito amor e como carinho, o reconhecimento está chegando aos poucos. Então a gente Davi mandou perguntar cadê o patrocínio. Não chegou. vai chegar, né, equipe comercial? Foi enrolado. Mas Corta a palavra dele. Quem tá fazendo? tá falando demais, Tá danado Só aí. quero falar de TV tá agora. doido. Estamos aqui para partilhar. Será que agora a gente vai ser obrigado no YouTube ter aquela mensagem embaixo assim, este programa é patrocinado? Ah, é claro. Isso aí vem de até amanhã. Mas eu quero ver, até agora eu não vi o patrocínio, né? Quero ver. Não, nós vamos arranjar. Claro, vamos arranjar. Z2 de forma alguma reclamando deles, né? Por favor. Claro. Vamos levar Z2 com a gente aí. Um abraço, C2. Tamo junto. Mas estamos aqui para partilhar e compartilhar a vida com vocês. Agora estamos nos aproximando aí da Semana Maior. Tem uma grande indagação. Nós começamos com o Domingo de Ramos, né? Todo mundo com raminho. E na campanha da fraternidade falamos de ecologia. Vamos poder levar ramo ou não vamos poder levar ramo? Agora é uma grande contradição. Será que há ramos veganos produzidos Artificialmente? artificialmente, sem que o plástico coloque em risco as tartarugas? Eu acho que se for biodegradável não tem tanto problema, né? Mas vai queimar, né? E, bom, enfim, não vamos entrar nesse mérito não, porque Mas lembrando que os ramos depois são queimados de fato para cinzas pra na cinza. quarta-feira. E ecologia da campanha da fraternidade? Aí tem um manejo ele é aceitável. Então Mas vai enfim, dar vamos pra usar, falar tá? então das narrativas da paixão. Começamos a Semana Santa no Domingo de Ramos. No Domingo de Ramos, nós sempre temos a oportunidade de ler a Paixão segundo a perspectiva de um dos sinóticos. Aqui, enfatizando para quem está nos escutando, nós temos os 3 evangelhos sinóticos, que são aqueles primeiros. A mais antiga das narrativas, ali por volta do ano 55, é a narrativa de Marcos, depois Mateus e Lucas. Sinóticos porque, na perspectiva grega, eles estão junto ópticos, com a mesma visão, na mesma perspectiva. Então, são lidos sempre. Um Domingo de Ramos vai ser, se for um ano de Marcos, de Mateus, de Lucas. E sempre na sexta-feira da Paixão, a narrativa é a de João, porque não é sinótico, não tem a mesma perspectiva e tem uma densidade maior. É aquele evangelho belíssimo do Cristo que vai para a cruz majestosamente. Então, Agora o Domingo de Ramos é a única missa que tem 2 evangelhos, né? isso, exatamente. São 2 evangelhos proclamados, porque é uma missa que tem uma dupla tônica festiva, Ramos, da paixão do Senhor.
Então é isso, os evangelhos marcam bem isso. Momento de alegria, Jesus que entra triunfante de Jerusalém, como filho de Davi, e o Cristo que é condenado, assassinado, crucificado. Assim termina a missa do Evangelho do Domingo de Ramos. Então é uma missa que ela reúne muito bem o que é a Semana Santa, né? Faz um A resumo. exultação Né? de alguma forma, sim. Ela já resume o que é esse período da Semana Maior. Eu sempre olho com a paixão e tento perceber aquilo que está invisível aos nossos olhos, porque de fato ali naquele momento é um Cristo morto fisicamente, mas que não é a morte, e sim a vitória, a vida e a vida eterna. Então aquilo num primeiro momento as pessoas não estão enxergando que está sendo crucificado o Filho de Deus. Então dentro dessa perspectiva a gente não tem como não se emocionar e perceber que é um amor que nos amou não quando éramos merecedores, e sim quando éramos miseráveis. Inimigos, lembra o apóstolo Paulo. Por mais que a nossa fé seja fundada, né, numa morte e ressurreição de Cristo, isso é basilar, ainda incomoda muito, né? Não sei nem se existe resposta definitiva ou se aqui na Terra vai ter isso, que é, cara, Deus morreu. A que ponto chegou a loucura do amor? Isso é intenso, isso é impactante. Morreu foi por mim. Mas, cara, sei lá, me converti há pouco tempo, nem sabia quem é cristianismo. Ele morreu por mim assim mesmo? Nossa, mas eu sou pecador e sou falho. Isso. E ele morreu por mim assim mesmo? Então, assim, sempre vai ser muito marcante assim nessa perspectiva. Eu acho que essa é a grande sacada cristã do ponto de vista comunicacional, a diferença, o diferencial cristão, Deus que se encarna e que morre. E, claro, entendemos aqui, deslocando da perspectiva apenas comunicacional, marqueteira, é ver isso em Deus, né? Porque é um amor muito profundo, um amor que vai até as últimas consequências. Então, quando nós vamos vendo o modo com o qual Cristo tem essa sua oferta como uma cláusula pétrea, de fato, Deus enviou o seu Filho ao mundo. De fato, o Filho do homem deve sofrer. De fato, ninguém me toma a vida, mas eu a dou livremente, né? De fato, se o grão de trigo que cai na terra morre, ele dá vida. Então, Jesus estava muito convicto de que era um amor até o fim, na duração e na intensidade. Então é muito bonito ver isso, né? Um Deus que não retrocede no seu amor, na sua entrega, no seu desejo de nos salvar. Isso é, de fato, de nos gerar a conversão. Como Agostinho coloca num dos seus escritos, como é que nós não amamos um amor assim, né? Agostinho se faz essa pergunta, né? Como é que o amor não é amado? Né? Agostinho também fala da questão de que há mais alegria no resgate de um pecador do que na própria criação. Há a graça da restauração, a graça da salvação de uma alma, aquilo que se opera na medida em que um ser criado é associado à vida divina, é muito maior do que a própria criação do universo. Porque a criação do universo é de ordem natural. A adoção filial é de ordem sobrenatural. Então, a conversão de um pecador que é batizado, que se confessa, que recebe a unção dos enfermos, é uma obra muito maior do que a criação de todo o universo. Para Deus é muito mais importante. Agora, As outras coisas ele pode fazer, né? Agora, levar alguém a amá-lo, não dá, né? É preciso. O onipotente não pode forçar o amor. E deixa eu... A liberdade é uma fraqueza em Deus, porque não tem como amar sem se esvaziar e sem ser fraco. Deus quis sentir isso, amando. rememorar algumas coisas que eu já trouxe para o Papo de Sacristia aqui. Claro, Você esquece tudo mesmo, Mas eu, pelo menos, vi isso pela inspiração de Santo Afonso, né? Que quando a gente se avalia essa questão natural, a gente está falando da criação, parece algo um pouco distante, parece algo muito Deus fazendo, mas quando a gente joga para a nossa vida e contempla assim, cara, tudo que eu posso construir do ponto de vista físico, material, ele não chega aos pés da graça que Deus me dá por meio do batismo e das sucessivas reconciliações que eu posso ter durante a vida, né? De se pensar e refletir, não sei nem se isso puxaria mais para uma questão da ressurreição, mas a graça que há em mim e Deus abunda em meu coração a partir do meu batismo,
ou do meu esforço por viver uma vida de fé e ser filho de Deus, isso é, tipo, maior do que, por mais que, sei lá, mais simples que eu seja em minha vida, é maior do que, sei lá, diretor da Coca-Cola, sabe? É alguém que, sei lá, maior que Einstein, o que ele fez do ponto de vista de contribuição científica. É porque é algo de uma graça transbordante e sobrenatural. E que, inclusive, é muito pouco explorado, porque eu fico observando o que é a glória de um casamento, no dia da celebração, é claro, depois é as suas ruínas, né? Não é bem assim, não. Há controvérsia. Não, eu também acho que há Isso é porque controvérsia. ele não casou. Só me preenche a mão com os casamentos bem-sucedidos que você conhece. Que não tem alguém que esteve doido pra entrar e tá louco pra sair. Ô, Padre Samuel, a gente tá falando de outro assunto aqui, vamos lá. Eu gosto de falar de paixão, E traz morte, exemplo. ressurreição. Fica falando de Menino O casamento é a morte da alma. recém-casado. Porque, inclusive, quando você se casa, você está unido ao mistério da cruz do Senhor. Então, tudo que é amor vai custar. Então, não tem casamento sem sofrimento, sem sacrifício. Certo. Não tem. Então, é isso que eu tô querendo dizer. Eu não tô desprezando o casamento. Não tô querendo dizer que ali está, evidentemente, o que significa ter que morrer. Para você, para os seus projetos pessoais, para sua vida sem filho, para sua vontade de ter uma mulher mais bonita do que a sua. Isso é mistério da paixão, é morte que é a ressurreição do Senhor. É porque você Tá rindo? Me desmente então, ué. a gente vive numa centralidade no egoísmo individual. Claro. E aí, depois, quando você se une à sua mulher, você passa a compartilhar esse universo. E Exato. quando vem os filhos, você deixa de partilhar e passa a ser órbita. Exato. A gente fica andando em volta torno. do filho. Então, cada vez que você vai assumindo um A renúncia papel, é mais profunda. a renúncia vai sempre sendo maior, maior. E, inversamente, o amor também vai crescendo, crescendo, crescendo. Assim. Exatamente. Mas nós tá falando mal de quem mesmo? programa é pra- vim parar nisso. Não, a gente... Esse programa não é pra falar de matrimônio, não. mas olha só... Dizem que é sacramento do serviço. É um serviço que Deus faz na nossa vida, de falar assim, meu irmão, tá vendo aquele ali que eu sofri na cruz? Não. Vou arranjar coisa pior pra você. Mas a gente tá trazendo Não vai jogar bola mais, pronto. essa dimensão porque, de fato, tirando o romantismo e a paixão da união, há consigo também uma cruz no casamento. O mistério a de gente unir já ao Senhor. já discutiu sobre isso, inclusive tem um livro, Três para Casar, que é muito bom, me fugiu aqui o autor, não sei se é Fulton Sheen, mas enfim, que é esse casamento que é o princípio básico da união, é o marido, a mulher e Cristo. E quando a gente vem na perspectiva da paixão, me incomoda muito, porque você dar a sua vida por alguém que você ama é muito lógico, mas dar a vida para o inimigo, aquele que não merece, isso não faz sentido nenhum, não tem lógica que vá convencer. Por isso que a gente sempre brinca, né, que é de fato loucura Pessoas para boas os devem gregos. amar seus inimigos, né? Eu vou puxar uma perspectiva teológica aqui, mas não é algo que você falou. Você falou assim, ou então passou na minha cabeça, pode ser também, que você amar quem você ama é lógico e amar o inimigo não é. E aí, um ponto curioso, Deus fez isso para salvar o ser humano, mas o demônio não está nessa lista de salvação, não. E o demônio é o inimigo nesse caso. Então, assim, por mais que seja um amor incompreendido, Mas quem disse que Deus não ama o demônio? A liberdade de escolha. Se ele falar que quer, tá perdoado. Deus ama o demônio porque ele é amor, bom, né? isso aí na perspectiva, não. Mas- Aí é uma questão polêmica, até valeria a pena fazer um papo de sacristia como esse. Porque na perspectiva teológica, dogmática, não tem mais volta pro demônio, porque ele já fez sua escolha. O diabo, né, melhor dizendo. Só relembrar aqui que a última vez que vocês falaram, a luz apagou, ar-condicionado deu umas Valeu, bugadas. Miguel. Entendeu? Defendendo do tecnicamente, combate. não, mas é porque na perspectiva dogmática ele já teve seu momento de escolha. Agora, isso de fato é extremamente problemático. Por isso que vocês veem que esse pessoal aí que fala
que não acredita em inferno, que acha que não tem como ter um caminho sem volta porque Deus é amor, acha bastante problemática essa ideia de uma condenação eterna e irreversível. Orígenes, por exemplo, achava que no final até o demônio ia se converter. Mas aí, bom... Segunda-feira Santa, então. Voltando, né? Mas a perspectiva da cruz do Senhor pois esse movimento eloquente e tocante até onde Deus é capaz de ir por nós, né? E isso, de fato, é o núcleo mais profundo da fé cristã. Essa ideia de um Deus que se deixa ferir e deste amor que se realiza nessa entrega e nessa doação de si. Acho que é aí que é importante. Cada um de nós, que é o que eu estava dizendo, atualiza na própria existência o mistério da cruz do Senhor. Então, o que eu ia dizendo é que tem a glória do casamento, tem a glória da ordenação, mas nós não esquecemos que o dia mais importante da nossa vida é o batismo, porque nós somos feitos no batismo um com Cristo. Enxertados. Então, as outras coisas, elas são apêndices. Agora, a união que foi dada ao mistério da cruz do Senhor no dia do batismo, isso é uma graça incomensurável. Por isso, faço sempre questão de celebrar o batismo sempre com muita intensidade, com muito amor, com muita vivência. E me sinto profundamente tocado ali no batismo. Eu diria que dos sacramentos que eu celebro, aquele mais ingrato, porque a família geralmente não está nem aí, está preocupada com outras coisas, mas é onde eu mais tenho consciência da densidade do que significa ser um ministro dispensador dos sacramentos. Ali no momento que eu batizo uma criança, que eu olho uma criança, que eu dou a unção, ali é um dos momentos da minha vida como sacerdote que eu mais sinto visceralmente o que significa imerecidamente agir na pessoa do Cristo. Porque ali eu vejo o que está sendo operado, ainda que a própria família não tenha consciência daquilo. Mas ali naquele momento eu, com temor e com tremor, no momento em que joga água na cabeça da criança, no momento em que unjo a criança, do que está sendo dado ali. Porque ali venceu a morte. É claro. Você imagina? Né? Tanto que já tive a oportunidade de celebrar um sacramento, assim, um momento de tanta emoção que a minha intuição na hora foi me curvar diante da pessoa, daquele que estava sendo batizado e crismado, né? Assim, um ímpeto que eu nem sei explicar de onde veio, de fazer uma profunda reverência, né? Porque ali está a inabitação trinitária, né? A Trindade está ali. Na lucidez mais intensa do que a graça pode realizar na vida. Eu sei que eu estive diante da pessoa e a vontade que eu tive foi e me curvei ali naquela hora. Eu fiquei romântico tipo você. Mas é ótimo você dar esse testemunho assim de forma, né, mística, porque eu acho que por mais que a gente tente expressar, a coisa ainda fica abstrata no sentido de que a gente não consegue alcançar essa dimensão do amor. A gente ainda não sabe verdadeiramente o que é amar. E quando você traz que o batismo é tão importante, porque a minha finalidade não é o matrimônio, não é a carreira, não é os filhos. A minha finalidade é o amor ao Pai. Então, essa é o principal objetivo. E que no dia a dia eu sei que é difícil da gente ficar com esse foco. Mas Deus não perde esse foco. Perfeito. A gente até pode se desviar, mas ele é como a gravidade, como o magnetismo, ele vai sempre achar maneiras de nos atrair. Pode zoar, vai? Pode zoar. É o pai das misericórdias, né? Mas acho que o que ele tá rindo é que ele não desvia, mas a gente desviou do assunto. Isso é muito bonito. Tá falando mal do casamento. Então, poxa aí, Marcos. Mas voltando aí para vamos lá. os relatos da paixão. Isso, os relatos da paixão. Aconteceu daquela mesma forma que tá descrito? Ou Esse é um ponto. Inventaram um pouquinho? Esse é um ponto, não é invenção, mas é aquilo que sempre colocamos e vale a pena refletir. Nós nunca teremos acesso ao fato. Não obstante o fato tenha acontecido. Há uma base e uma originalidade histórica. Aconteceu um evento. A paixão, morte e ressurreição do Senhor. Mas a maneira como ele está narrado e descrito é sempre em chave retrospectiva. Então, primeiro se experimenta, acontece, e depois, retrospectivamente, se vai, através da narrativa, se dando as ênfases, apresentando e por aí vai. Eu montei aí, com a ajuda do
ChatGPT um quadro que nos ajuda a trazer algumas questões interessantes que vale a pena pensar. Olha só, na perspectiva de Marcos, quando Jesus vai para a cruz, ele vai como um sofredor abandonado. Há uma intensa agonia. É um profeta que, mais uma vez, tem um destino dos profetas. Em Mateus, é o cumprimento das profecias. Então, Mateus é muito mais cuidadoso em acomodar a vida de Cristo na perspectiva daquilo que estava anunciado no Antigo Testamento. Ele cita versículos com efeito, não sei o que, o profeta, não sei o que, por aí vai. Em Lucas, Jesus vai para a cruz muito passivo e sereno. Mas a agonia do Getsêmani, por exemplo, em Lucas, ela é intensa ao ponto de dizer que ele soa sangue. Então tem um detalhe ali muito próprio de um médico. E João, ele vai para a cruz glorioso, né? Não tem sofrimento na cruz de João, por exemplo. Então, não tem Getsêmani, não tem dor, não tem dúvida. Ele vai majestosamente para a cruz, que é o seu trono. Aí para pensar, por exemplo, agonia, forte angústia e abandono em Marcos, igual a Mateus, suor e sangue em Lucas e João, sem agonia. Não gosto tanto. Então aquela fala de Jesus na cruz, meu Deus, porque me abandonaste, está no Evangelho de Marcos. Aí olha para você ver. São 7 frases, né? São 7 frases. Na perspectiva sinótica. Então, quando nós olhamos, olha só, Marcos e Mateus, meu Deus, por que me abandonastes? Em Lucas, olha que diferença. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Na perspectiva Olha, misericórdia, né? Na perspectiva de Mateus e de Marcos, os dois são ladrões e insultam o Cristo. Na perspectiva de Lucas, um se converte e fala, o que está acontecendo conosco é justo, com ele não. Quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Né? Olha que você vê que coisa interessante. E na perspectiva de João, é o único que fala da presença dessas mulheres, mas destaca Maria. Dizendo que naquele momento Jesus diz, mãe, eis aí o teu filho, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Ah, ele queria aparecer na foto, né? É isso que eu ia falar. Entendeu? Então, você vê que há perspectivas e ênfases diferentes. Na cruz, por exemplo, de João, Jesus diz, tudo está consumado e ele entrega o Espírito. Porque para João, o Pentecoste se dá ali. No momento que o Cristo tomba, ele já derrama o Espírito. Então, são perspectivas diferentes. Em alguns casos, conflitantes. Para citar um exemplo clássico, a data. Na perspectiva dos sinóticos, Jesus primeiro toma a Páscoa, depois vai ser crucificado. No Evangelho de João, não. A Páscoa de Jesus não é a Páscoa dos judeus. Porque João já está brigando com os judeus. João é polêmico na sua narrativa, nas questões que ele coloca. Então ele enfatiza que Jesus não está celebrando a Páscoa dos judeus antes. Porque a cruz dele será a nova Páscoa, a nova lei. Então ele faz questão de situar. Os sacerdotes vão lá para preparar o cordeiro, que não tem mancha e que não tem os seus ossos quebrados, mas o verdadeiro cordeiro é ali, é Jesus. A Páscoa está acontecendo ali. Mas isso do ponto de vista apenas simbólico, né? Que ele está falando aí. Que não é a Páscoa dos judeus. Porque... Para João não tem por que ter mais Páscoa dos judeus, não é? Não, mas... Sinóticos negociam, ele não. Mas Cristo celebrou 33 Páscoas ao longo da vida. Mas celebrou alguma coisa lá que ele nem faz questão de falar. Por isso que eu tô falando que João era um cara meio pé da vida. Mas aí ele tá falando do ponto de vista. Ele vista fica tão pé da vida que ele nem fala de ceia, entendeu? Ele não tá preocupado com isso. Ele quer enfatizar que deixa para trás o que aconteceu lá atrás, entendeu? Essa que é a ideia dele. Por isso que ele não enfatiza, velho. É porque... A Páscoa para ele tá acontecendo na cruz, velho. O cordeiro imolado, para que ele vai enfatizar uma coisa que daqui a alguns dias perde a razão de ser? Então ele nem se preocupa falar que Jesus teve lá os salmos do Halel, as ervas amargas. Não, já vai. Ele é a nova Páscoa. Para que vai falar disso? Ainda bem. Ele é muito mais polêmico. Os outros administram, entendeu? Mateus tá querendo dizer assim, olha, vocês estão celebrando a Páscoa de vocês aí, mas é sábado, né? Domingo vocês vêm aqui com a gente, entendeu? Mais ou menos eles brincando, caricaturando. João tá falando, se continuar guardando sábado, vai dar ruim, entendeu? Ele não quer negociar. Eu vejo isso de forma bonita, porque na nossa igreja hoje fica muito claro que existem vertentes, veias, né? Diferentes assim. Às vezes dá umas brigas desnecessárias até, mas fica muito claro. De ver que no passado existiam essas veias. Então, se, por exemplo, às vezes Lucas teve um alcance na evangelização das mulheres, Mateus teve uma contribuição fundamental na conversão dos judeus. Perfeito. Então, assim,
não é um papel que a gente faz aqui, claro, sempre de crítica, análise e deboche que não pode faltar, mas perceber também que cada um teve seu papel e sua Teve contribuição caridade fundamental. ali, teve muito amor. Para você pegar a verdade e apresentar de uma maneira que essa verdade seduzisse, no bom sentido, o público a quem se dirige. Teve muito amor, muita percepção, muita abertura, muita sensibilidade, muita. Eu ia perguntar justamente isso. O Bruno fala que cada um teve o seu papel ali, mas a resposta, então, para cada relato ser de um ponto de vista diferente, é exatamente esse, o público-alvo? É o público-alvo, a experiência pessoal e o fato de que nós nunca vamos ter acesso ao que de fato aconteceu ali. Porque nós temos uma mente hoje que ela é grega. A mente grega é, se há um contraditório, vocês que são das exatas, você exclui. Na perspectiva bíblica, não. Você não vai excluir quem está trazendo uma perspectiva diferente, ainda que ela te contradiga. É isso que a gente desaprendeu. E é por isso que a igreja mantém, então. É claro. Senão ela teria que ter rasgado, escolhido uma perspectiva. Ela deixa, inclusive, o que se contradiz. Essa questão da Houve data da tentativas Páscoa... de deixar João de fora. É, Não faltou esforço para ajustar isso também, não? porque ele atravessa totalmente a perspectiva. Para dar um outro exemplo disso, olha um detalhe que passa às vezes desapercebido. Perguntar para vocês, que dia que Jesus esquece de tomar Rivotril, pega o chicote e bate em todo mundo? Quando é? Em que momento da vida dele? No templo, né? Mas isso é o lugar, né? Mas quando acontece? Em que momento da vida dele que ele faz isso? Sim. Se for perguntar para o sinótico, vai dizer que é o fim. Porque ele entra em Jerusalém, todos felizes, todo mundo, Hosana, filho de Davi, aquela coisa toda. Quando ele entra no templo, ele fala, ih, deu ruim aqui. Pega um chicotinho e começa a chicotear todo mundo. Aí o povo fala, ih, deu a louca nele. Tem que dar para, entendeu? Então, aí começa a tramar, porque o medo deles era os romanos virem com o chicote. Porque Roma já não gostava muito de judeu. Se começa a ter uma insurreição política, Roma ia vir com um chicote. Então, é o que Caifás fala, melhor que um morra pelo povo, que o povo perecer inteiro. Mas vai em João, na perspectiva joanina, é no início da vida pública dele, porque Jesus quer demarcar que ele é um novo templo, logo de início. Chegou metendo um pé Então na olha porta, que diferença, são 3 anos de divergência, entende? Então é uma perspectiva totalmente diferente do lugar, do momento, das falas, né? E assim há vários trechos da Bíblia onde há contradições profundas. Você coloca um do lado do outro, um praticamente anula o outro. Sola Escritura. É, exatamente. Ainda bem que tem o Pentecoste, o Paráclito, para a gente Dá uma harmonizada. pra distinguir e Só absorver isso aí. Há contradições profundas. Quando você Mas- olha, coloca um texto junto com o outro. É uma coisa natural aí. Vamos imaginar uma cena como a gente está aqui discutindo o Papo de Sacristia. E hoje a gente está aqui com uma presença dos nossos oculto aqui, de dois espíritos. fãs. Então, a mesma história que está sendo dita nesse contexto, ela é absorvida e ela é de forma muito simples. Cada um vai captar uma essência diferente. E na hora de contar a história, vai aflorar aquilo que ficou de mais impactante. E como é de uma forma individual, é natural que isso se desdobre em diferentes pontos de vista, apesar de uma busca e um esforço de um senso comum. E de um ponto verdadeiro. Por isso que eu disse que não é que inventaram as coisas. Mas vai dar ênfase. Por exemplo, João enfatiza que no momento em que Jesus diz tem sede, se pega e se molha uma hisope. O que é um hisope? Você pegar um ramo, tipo esse aqui, embebedar ele de vinagre e dar para Jesus. Por que ele enfatiza isso? Enquanto outros falam, não dão detalhes ou por aí vai. No filme do Mel Gibson, coloca na ponta da lança uma esponja. Porque essa hisope era o instrumento que o sacerdote utilizava para fazer aquela libação, né? Então, pegava um pouco do sangue da vítima e aspergia. Então, João quer enfatizar isso. Ali o Cristo é, ao mesmo tempo, sacerdote, altar e cordeiro. Então, João enfatiza isso nesse momento. Então, são perspectivas diferentes, né? O que importa é que o núcleo da salvação é verdadeiro. Então, nós acreditamos que Jesus teve sua paixão, que ele morreu e ressuscitou. Quem nega isso
anátema seja, coloca fogo neles. Igual os protestantes, brincando. Eu acho bonito a gente pensar nisso, porque a gente pode concluir também que não vai ser uma pessoa, por mais inspirada que ela seja, ela vai esgotar o mistério. Perfeito. E essa análise, né, que a gente faz avaliando os pontos de vista, as divergências, aponta para isso, né? Você falou assim, cada um vai apresentar aquilo que mais chamou atenção, né? Que o Padre Samuel falou das experiências pessoais, para dizer que não vai ser de nenhum de nós e nenhum apóstolo moderno aí do mundo que celebra o culto que vai esgotar o mistério nele. Cada um de nós tem uma chama, tem um direcionamento, alguma visão da sua experiência com Deus. Mas Deus é algo que não tem como caber Mentira, ele cabe dentro de um ser humano, sim. Não, na verdade não cabe. Não cabe dentro de Jesus? Não cabe porque... Exato. Essa é uma coisa polemicíssima. Cabe dentro de um ser humano. Mas, assim, Mas tirando nosso Senhor... Cristo não esgota a divindade de Deus. Sim. Ele não esgota. Ele é a expressão da divindade divina, mas ele não a esgota. Até mesmo que ele tem uma limitação do próprio corpo. Exato. Não dá pra você pensar ali naquele momento. Por isso que João foi corrigido. Porque quando você olha no Evangelho de João, ele fala assim, o Pai é maior do que eu. Então os primeiros hereges, seguindo a tradição luterana, depois, eles falaram assim, tá vendo? Olha o que ele disse aí, olha no Evangelho de João. O Pai é maior do que eu. Então significa que esse negócio de trindade não é bem assim, não. Assim, né? Mas é exatamente o que ele quer dizer com isso. Enquanto homem, enquanto aquele que tem uma missão trinitária, que é vir a esse mundo obedecer à vontade do Pai, há uma submissão. Mas enquanto pessoa divina, o Pai, na sua essência, não é maior do que o Cristo, nem maior que o Espírito e por aí vai. Quantas discussões... Quantas brigas que isso deu? Porque é 100% homem e 100% Deus. Exatamente. É fácil da gente falar, né? E deixa eu fazer uma pegadinha pra vocês aqui. Fazer uma prova conciliar. Meu Deus do céu. Uma prova conciliar. Vamos lá, audiência. Jesus tinha um espírito humano ou não? Espírito? Humano. Não, tem que definir o que é espírito. A sede Alma. da pessoalidade. Não, a alma é uma coisa. A alma é aquela que ele tinha. A alma é aquela dimensão sensitiva. Que bicho tem, planta tem alma. Ânimos, animal. Agora, ele tinha um espírito humano ou não? O que vocês responderiam assim de chofre? Eu tô tentando pensar em alguma Uai, se é pra situação. chutar, Isso eu é a definição falo de espírito, que- não. Na definição de espírito, o que te faz ser Bruno? Mas Seu pergunta espírito? assim, né? O jeito que ele tá, então... O seu espírito é. Não, é porque, na minha perspectiva, eu tenho uma alma espiritual. E não tenho um espírito. Não, você tem que ter, Tem porque que ter senão... alma. Não, a minha alma é A espiritual. sua alma vai ser diferente. dissolvida quando você estiver aqui. Veja A uma minha pessoa. alma vai ser A dissolvida? sua alma do ponto de vista anímico, não o seu espírito. É claro que vai ver uma pessoa com Alzheimer. Ela não lembra de nada, não tem alma ali, não é? Tem espírito. A pessoa permanece. Agora, as memórias, essa dimensão sensitiva, vai tudo indo pro ralo. Claro que vai, ué. As memórias? É claro que vai. Você nunca viu uma pessoa com Alzheimer, não? Ela deixa de saber quem ela é, porque se ela não sabe que ela é filha de fulano, ciclano e beltrano, ela não sabe que ela é médica, ela não sabe que ela mora em tal lugar, tudo isso vai derretendo. Eu prefiro pensar que isso aqui é um pouco obscuro na mente dela. Mas enfim, você tá querendo dizer... Obscuro? Colocar uma pessoa com Alzheimer na sua frente, você vai falar assim que ela tá... Não é um esquecimento, é por isso que eu brinco. Eu dou um exemplo claro disso. Tem pessoa que fala assim, eu tô esquecendo das coisas, tô preocupado. Eu falo, minha filha, dá graças a Deus. O problema é quando você se esquecer que esqueceu. Isso que é o Alzheimer. Porque esquecer, todo mundo esquece. Eu esqueço tanta coisa. Agora, se eu esqueço que eu esqueci, aí é a psique dissolvida. Porque se eu esqueci que eu esqueci, a pessoa tá indo pro ralo junto. Então todo mundo que tá no céu, ninguém tem memória de nada. Não vou dizer Do que não viveu. tem memória, vou dizer que deve ter alguma coisa lá que eles devem ter que tomar para recuperar. Então, eu acredito muito mais numa perspectiva, fico empolgado, que você tem uma estrutura Foi desafiar. e que ela é embaçada e você não consegue Embaçado. conectar com a... Mas o e que ela é fica uma oculta. memória? O que é uma memória? Senão ela tem que ter uma origem empírica. Esse que é o desafio. Como é que no céu você vai ter... Não. É claro que é, velho. Nem tudo é empírico. Então me diz uma memória de alguma coisa sem me traduzir uma imagem concreta disso. Memória de um pôr do sol sem pôr do sol? Memória de um copo de água sem gosto de água?
Memória de um cheiro sem cheiro? Como é que você vai ter isso no céu? Não tem empiria lá, ué. Não tem como no céu aprender a maneira humana. Tem como aprender na perspectiva de uma inteligência angélica, por exemplo, que ela é direta, uma penetração direta das coisas. Mas tem que ter empírica. Dá um exemplo bobo para isso. Por que inteligência artificial não é inteligência no sentido estrito? Porque inteligência não pode ser computável. Um computador não precisa ser ensinado, ele tem um programa. Então é isso, basicamente, entende? Lá no céu, em linhas gerais, Nossa Senhora vai pegar um prompt do ChatGPT e falar assim, toma aqui. Entendeu? Não vai ter aprendizado, porque não tem como aprender sem empiria, ué. Por isso que um computador não é inteligente, porque ele tem um prompt. Ele tem alguém lá da TI que cria um prompt e ele passa a executar aquilo. Ele não sabe que sabe, ele executa aquilo, ué. Não é inteligência isso. Não é aqui nem na China. É um prompt. Ele é feito para executar aquilo. Então, no céu, nós vamos ter alguma coisa parecida com isso. Que é um nome bonito para isso? Visão beatífica. Um prompt que Deus vai te dar, fala assim, toma isso aqui tudo. Como? Engole, faz isso aqui. Pronto. Ah, visão da contemplação. É beatífica. Então, tem que ser assim. é claro. Isso. Para que a gente possa, de fato, contemplar Exatamente. de uma forma que não haja limitação. Exatamente. Porque se a gente tiver a Que mesma aprender- cabeça que a gente tem aqui lá, a gente vai... É uma eternidade inteira para você não aprender. Seria como se teria que continuamente ficar revisando esse prompt para executar uma ação mínima do ponto de vista de ver a Deus. Mas aí, voltando à questão da alma, Da resposta. perguntando se você fugiu da resposta, temos ou não temos? O Jesus tem ou não tem espírito? Ele tem, só que é um problema. Isso é um problema que não foi ainda resolvido pelos concílios e nem será. Só Jesus vai explicar, ou talvez ele vai falar assim, ó, toma uma cerveja aqui e esquece isso. Entendeu? Por quê? Porque que Jesus tenha um corpo, beleza. Não é um disfarce, não é um Deus que está fingindo. Que ele tem uma alma, beleza, uma coisa que une essa dimensão espiritual da corporal. União espiritual. Agora, ele tem que ter um espírito que é a sede da sua pessoalidade, mas que não pode esgotar a sua pessoa porque a pessoa dele é divina. E pior ainda, esse espírito tem que ter sido criado. Então, como é que isso não é uma esquizofrenia? Criado? E tem que ter, ué. Porque o verbo foi encarnado. Ué. Então, Jesus é uma criatura de Deus. primogênito Não. de toda criança. Jesus é, ué. Mas na sua distinção, então, entre alma e espírito, ele não poderia ter criado a alma e o espírito, ele vem cair Não dele? pode, porque isso é heresia. Porque seria um Deus num corpo humano. E Jesus não é apenas isso. Ele é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Ele não é um Deus no corpo humano. Isso é adocionismo, sei lá que heresia que você quiser colocar o nome disso lá no início da história da igreja. Ele não pode ser um Deus no corpo humano. Porque senão Maria não pode ser mãe de Deus. Aí você concorda com os crentes. Ela é mãe de Jesus, mas não é de Deus. Se ela é mãe de Deus, significa que a pessoalidade dele é divina. Mas ao mesmo tempo ele tem que ter um espírito humano. Porque senão é um Deus disfarçado. Resolve isso. Não sei de resolver, não. O que torna Maria mãe de Deus. Tem muita variável na equação. Ser 100%. Exatamente. 100% Deus. Exatamente. Se ela é 100% Deus, ela passa a ser mãe de Deus automaticamente. Sem E aí- trapaça intelectual. E isso é, exatamente. E isso é muito complexo, porque é a união hipostática. É unido sem se misturar, distinto sem se separar. Sem deixar de ser o que era, passa a ser o que não era. Se você entender isso, eu bato palma, porque nem Agostinho entendeu. Entende? Por isso Então, na cruz, por exemplo, olha o escândalo do relato. Por isso, a dificuldade nos primeiros momentos dos próprios discípulos. Como é que Deus morre? E como que Deus pode ter tomado sobre si os nossos pecados? Como ele se fez pecado? Porque a ideia de um Deus que se faz pecado é uma paralaxe cognitiva, é um paradoxo lógico. Porque a ideia seria, aqui bem devagando, tá, gente? Hoje estamos bem, bem no início da igreja. Se Deus pecasse, o universo implodiria. Seria como desafiar o princípio de dois corpos ocupando o mesmo lugar no espaço, de ser luz e trevas, quente e frio. Se ele pecasse, isso geraria uma dissolução imediata da própria ordem de tudo que é. Porque não pode, entendeu? É como a ideia de que é luz e treva, não pode ser, não tem como, entende? É um limite da ordem das coisas, entende? Isso, você entender isso, como é que ele se fez pecado, é um absurdo lógico. Não dá nem para tentar entender, entendeu?
né? Qual seria a resposta, então? Quem entrou Não nessa... tem, nunca vai ter. Por que que ele Quem mandou entrou Papai nesse Nosso? programa aqui Não dá pra, agora... não dá pra dar resposta pra isso. A igreja vai fazer livros e livros, Porque- teologia, biblioteca, investigar, vai brigar, vai fazer concílio e sempre vai ter uma pergunta igual a essa. Declarou que Jesus é perfeitamente homem, perfeitamente Deus, mas e o Espírito de Jesus? Como é que ele não era esquizofrênico? Porque pior ainda, quando você olha lá na agonia do relato da paixão, você vê ali duas vontades. Uma humana e uma divina. Por que me abandonar? Porque tem a vontade do Pai, seja feita a tua vontade. Ele não está unido o tempo todo ao Pai? Não é, é a Trindade? E tem uma vontade humana. Isso é esquizofrenia. Hoje, se você colocasse... gente, mas é claro que é. Se colocasse esse trecho do Evangelho no divã, hoje nós teríamos... Jesus tem um diagnóstico. Ele é esquizofrênico. Porque ele tem duas vontades. Véio. Como é que pode isso? Não, por que me abandonaste? Ou seja, tem que o Deus tem que abandonar Deus para que senão ele não morre. Que se ele não abandona, ele não morre. Aí você fica louco. E aí é o paradoxo da paixão, por exemplo, para deixar vocês mais loucos ainda. Como é que se a Trindade é a sustentação do universo, houve um momento onde Deus largou Deus? É. Aí a perspectiva mística e teológica é que a dor de Jesus nesse momento não é o cravo, não é o sofrimento, nada disso. Ele poderia ter sido torturado, dilacerado, vivo. Imagina a pior dor. A pior dor é que é a primeira vez que Deus não escuta Deus. Entende? É a primeira vez onde a pessoa divina clama pelo Pai, ao qual ele está unido desde toda a eternidade, e o Pai não responde. Aí é a dor dele, porque é a primeira vez que ele experimenta o que nós experimentamos quando nós pecamos, que é o distanciamento de Deus. Que aí- Aí é a dor. E que é resumido em morte. Exatamente. E aí vem uma loucura, né? É uma loucura. Por que isso, um paradoxo. no tempo, o tempo é uma criatura, por que no tempo Deus tem uma experiência única que não tinha antes? Isso. Isso é outro paradoxo louco. E você vai... Porque se ele é eterno e... É só o papo de sacristia que te deixa. Você vai concordar com os judeus. Por isso que os judeus mandam Jesus Deixa pra confuso, cruz. Porque né? chega um momento que eles falam assim, nós temos que dar um jeito nesse cara, porque ele tá bagunçando a cabeça. Como tu sendo homem te fazes Deus? Como? Você não tem nem 30 anos. Como? Então os judeus, a cabeça deles bagunça. É por isso que eu falo que tem que tomar cuidado com o excesso de lógica. Porque o excesso de lógica, a esquerda e a direita mata Deus. Não cabe na minha cabeça, tem que sufocar. Se eu não tô entendendo, tem que mandar matar, ué. Foi por isso. É claro, é. Eu tava Mas confusa, aí, que eu tô tchau, dizendo, valeu. do ponto de vista lógico, a condenação de Jesus ela é uma solução lógica. Porque ele começa a introduzir uma série de elementos que é um desafio na própria estrutura judaica. Ele está atravessando o judaísmo no que ele tem de mais íntimo. O templo, o sábado, Moisés, Abraão. Quando ele fala que ele é filho de Deus, aí, agora chega. Agora chega. Não, agora chega. Pô, esse cara tá falando... Você tá entendendo? Mas tinha que No ser, Evangelho né? de João, isso vai sendo progressivo. Na hora que ele fala isso, aí é o momento que na casa de Anás e Caifás, fala assim, olha, já chega, já escutei o que é preciso. Não precisa mais. Mata, né? Mata, ué, porque agora ele atravessou. Todos ouviram Entendeu? a blasfêmia desse... É. Porque ele vai ao núcleo da proibição veterotestamentária. Um Deus que cabe num homem? Um Deus que cabe dentro de um homem? Aí não, agora chega, não precisa de processo. Entendeu? Já manda pra Pilatos e resolve isso rápido. Amanhã é Páscoa. Não, e nessa perspectiva de Cristo esquizofrênico, a gente também. Não, porque quem falou foi o Samuel. Imagina o cara que entrou, O Samuel tá escutando na rádio, acabou de Tá conectar. pronto. 7 horas da manhã. Tô com sono. Se a missa for minha aí nesse dia, desse papo, pelo amor de Deus, gente, eu preciso do meu emprego. Esse cara tá Já falando... faz o corte do Padre Samuel. Esse cara tava falando um monte de merda aqui na televisão. No rádio, liguei a televisão e tá aqui de novo. Ah, não. Pelo amor de Deus. Da missa entrou um padre mais católico, mas pode ir aí, por favor, brincando. Nessa perspectiva, ele também seria um grande mentiroso, Isso. né? Isso. Porque ou seria louco, Isso. ou mentiroso, ou nós estamos de fato. É um coach, então, Não, pronto. É. ou estamos de fato numa verdade absoluta, ele é Deus. Exato. Então, ele não tem, o Samuel brinca, mas ele não tem outra opção. Isso. Ou ele era louco, e aí a gente, pela profundos o conhecimento que a gente tem, dá para afirmar que não é, Que não é? bem assim. Sobrou a mentira Uhum. e a verdade. Exatamente. Eu... com todo carinho, assim, mas eu vou na linha do louco. Qual dos quatro que fala que é loucura pro mundo?
Na loucura verdade, para os judeus, Na verdade, escândalo é Paulo para... que introduz isso. Paulo. Mas em todos os evangelhos fica muito claro que para os próprios apóstolos isso começa a ser confuso. Então, todos os evangelhos mostram por quê. Por que eles abandonam Jesus? O abandono final é porque Jesus estava se lascando e podia sobrar para eles. Mas há um abandono progressivo, porque Jesus começa a falar coisas que eram difíceis demais de aceitar. Tanto que lá no capítulo 8 de João, eles falam, essa palavra é dura demais. Começam a debandar, porque chega num ponto que é atravessamento profundo de lógica. Entende? É uma coisa que não dava para aceitar. E aí cai no racionalismo Isso. que imediatamente vai para um oposto do Isso. fideísmo e aí pronto. Aí você entendemos os desafios da igreja nos primeiros concílios. Porque você arranjar uma expressão que desse conta daquilo que a narrativa apresenta com certa licença poética é muito difícil. Porque não pode deixar dúvida, porque aí é a base, porque será a dogmática que irá ser o fiel da balança da interpretação. Então é a dogmática que diz, olha, João quis dizer isso, Lucas disse aquilo, mas é aqui isso. Por isso, todo louvor a Deus que erigiu a Igreja Católica. Porque se não fosse a Igreja Católica para ser o fiel da balança, a gente teria se dilacerado numa loucura. Tipo essa nossa aqui, entendeu? Um fala uma coisa, fala, é isso, é aquilo, entendeu? Eu ia falar que quem tá lá de casa tá pensando assim, cara, que episódio confuso. Não entendi nada. Eu entendi uma coisa. O Espírito Santo tá atuando, velho. Porque como que esse negócio tá existindo É, claro. há tanto tempo com... O protestante fala que só é na Bíblia que tem resposta. Você vai na Bíblia, tem contradição. É isso mesmo. Aí que você tenta entender, não cabe na cabeça. Eu entendi uma coisa. O Espírito Santo atuou na igreja esse tempo todo, continua atuando até hoje. Com porque senão esse certeza. negócio não ia sobreviver, não. É porque a igreja que vai na sua sabedoria, vai fazendo essa baliza, o Espírito Santo que faz a igreja progredir na sua tradição, vai ajudando a igreja a presentificar aquilo que ela sempre creu e transformar isso em doutrina segura, garantia daquilo que precisamos para nos salvar. E de novo vai a grandeza de Deus, que já se fez 3 justamente para isso. Ó, vou deixar o Paráclito aqui com vocês. Exatamente. Vou deixar... Peraí que vocês estão avançando o negócio. A gente nem chegou na Páscoa, ainda já tá falando. Já falando em Mortes. Pentecostes. Então vamos segurar por aqui. Vamos. Semana que vem a gente continua, que minha cabeça tá fritando também. Exatamente. Boa sorte para você aí nesses movimentos conciliares. Deixa as respostas aqui no comentário. Amém? Amém. Amém. Se você chegou até aqui, uma certeza eu tenho que você gosta muito do Papo de Sacristia e tá aqui para poder ver cada vez mais coisas curiosas, interessantes e questionadoras. Então, por favor, deixe seu like, isso ajuda muito a divulgar o nosso trabalho. Também compartilhe com seus amigos, porque assim a palavra de Deus pode chegar mais longe. Obrigado.